Oi, eu sou a Fernanda Concon e esse daqui é o News Z. Mais uma semana, mais um News Z aqui no canal da TVzinha, então sem mais delongas, bora lá conferir as principais notícias que saíram essa semana no SBT News. Guerra Israel-Hamas. Itamaraty diz que Brasil tem posição clara e forte sobre terrorismo. Ministério das Relações Exteriores afirma que classificação do Hamas como grupo terrorista cabe à ONU. Bom, com certeza vocês têm acompanhado os acontecimentos mais recentes do conflito entre a Palestina e o Estado de Israel. E como eu já expressei anteriormente em outra oportunidade, a questão é histórica, complexa, delicada, toca em temas como cultura, etnia, religião. Então a gente precisa ter um cuidado a mais quando a gente vai fazer uma análise ou até mesmo emitir uma opinião. Justamente por isso eu não me sinto qualificado o suficiente para explicar alguma coisa do conflito para vocês. E deixo, na verdade, o meu incentivo para que vocês busquem por trabalhos, obras, pesquisas daqueles que se dedicaram ao tema ao longo de suas carreiras, seja na academia, no jornalismo, entre tantas outras áreas. E ainda que eu não pretenda fazer análise alguma do conflito, existe a possibilidade de usar aquilo que é visto e lido para fazer uma reflexão e debater sobre noções mais gerais de segurança. Eu escolhi essa matéria por causa do termo terrorismo, que é uma grande pauta dentro desse conflito em especial, mas é um tema que vem sendo discutido e estudado há pelo menos 20 anos. E para a gente tentar entender aqui o porquê existe um certo receio, uma certa dificuldade da comunidade internacional de se posicionar pela categorização, pelo uso do termo terrorismo. E para chegar nele, a gente vai voltar um pouco e entender o que é guerra. Existem vários estudos e obras que fazem esse esforço de tentar entender melhor o que é a guerra em si. Mas tem uma obra que com certeza é uma referência nesse sentido, e é o livro Da Guerra, do general prussiano Karl von Clausewitz. O livro é do século XIX e entre as várias contribuições dele, a principal é a visão de que a guerra é um empreendimento político. Vou explicar. Pensa assim, a guerra é uma violência tal qual uma agressão, como se, por exemplo, você chegasse na rua e batesse em alguém. É claro que em proporções muito diferentes, mas ambos os casos representam uma violência. Mas o que diferencia a violência da guerra e a violência da agressão é a motivação política da guerra. É pensando em alcançar um objetivo político, como, sei lá, conquistar um território, que ela é feita. Então a violência é utilizada na guerra não porque o objetivo final é ferir o outro, como no exemplo de você chegar lá e bater em alguém na rua, mas é porque por meio dela se espera atingir o objetivo político desejado. Então, resumindo, a guerra é uma ferramenta. Só que o Clausewitz tinha uma abordagem que hoje a gente considera um pouco mais tradicional. Isso quer dizer que para ele um ator político capaz de fazer guerra era apenas o Estado. Uma vez que a gente entendeu o conceito tradicional da guerra, dos estados, cada um ali com seu exército, com seu objetivo político, tudo que desvia dessa linha já não é mais considerado tradicional. E aí entra outro conceito, as guerras irregulares. Quando a gente fala de guerra irregular, a gente basicamente está falando de assimetria entre os atores. Ou seja, um conflito pode ser travado por atores com diferença de poder, então, por exemplo, quando um estado é mais poderoso que o outro, ou até mesmo por atores de naturezas diferentes, como, por exemplo, por um Estado e por um grupo militarmente organizado. Ainda se usa o termo guerra porque mesmo que não sejam dois estados brigando entre si, ainda existe motivação política e objetivo político, como ditava o Clausewitz. E já que são dois atores diferentes em matéria, também não é possível travar uma guerra tradicional dos exércitos, dos campos de batalha, como foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. E é aí que entram os estudos da área de segurança voltados ao terrorismo, que buscam entender como grupos variados ao longo da história, inclusive estados, utilizaram de violência extrema e atos brutais como estratégia psicológica para intimidar seus adversários e conquistar seus objetivos políticos. O terrorismo, nesse sentido, seria uma tática e não uma característica frente a uma guerra irregular. Lembrando que essa é uma reflexão essencialmente teórica para incentivar aqueles que têm interesse no tema a pesquisarem o que vem sendo estudado sobre esse termo que é tão utilizado nos noticiários por políticos.
E por isso eu deixo aqui 3 recomendações. A primeira é o artigo A Conveniência Política e a Necessidade Estratégica de se Definir Terrorismo, do professor Hector Luiz Sampierre, e os outros 2 são os filmes Batalha de Argel e Marighella. SUS incorpora medicamento de alto custo para fibrose cística. Medida deve beneficiar mais de 6 mil pacientes no Brasil e o Ministério da Saúde tem até 6 meses para disponibilizar remédio a quem tem doença rara. O Sistema Único de Saúde, ou SUS, como normalmente a gente fala, é o único sistema de saúde do mundo que atende mais de 100 milhões de pessoas de forma gratuita, universal e integral. E aqui eu gostaria de destacar o termo integral, porque ele significa que o sistema deve fornecer o que for preciso, considerando as individualidades de cada cidadão. Ao contrário do que muitos pensam, o SUS não foi pensado em matéria de igualdade, mas sim de equidade. Ou seja, iluminando as particularidades de cada um de nós e fornecendo o que cada um de nós precisa a partir delas. E o fornecimento de remédios de forma gratuita para pessoas que possuem determinadas doenças faz parte disso. Lembrem disso quando alguém disser que as suas particularidades de saúde não são do problema de toda a população. E por fim, o Ministério da Educação divulga a cartilha de redação do Enem 2023. O documento apresenta regras e amostras comentadas de textos que receberam pontuação máxima. O Enem desse ano vai rolar entre os dias 5 e 12 de novembro e a cartilha é uma ótima maneira de se preparar para escrever o texto dissertativo argumentativo. Inclusive, lá na matéria do SBT News tem algumas apostas de qual será o tema da redação desse ano. Ah, e eu quero saber as apostas de vocês também, deixem aqui nos comentários. E chegamos ao fim de mais uma edição do News Z, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e, é claro, se inscrever e ativar o sininho aqui do canal da TVzinho e também de conferir tudo que sai lá no SBT News. Eu espero vocês na próxima semana, um beijo e até lá!